Boa tarde, já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Vamos aos destaques de hoje. Homem executado a tiros em Presidente Kennedy. Idosos acima dos 60 anos começam a ser imunizados contra a Covid em Cachoeiro. Homem é preso em Castelo por abusar sexualmente de menina durante 5 anos lá em Muqui. Projeto ajuda mulheres com câncer a recuperar a autoestima. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. E eu abro o Ronda da Cidade de hoje falando de economia, porque o café da manhã está mais caro. Isso porque mesmo uma pesquisa do Procon feita está apontando uma variação de 800% em alguns itens que fazem parte da primeira refeição do Dia dos Capixabas. Começar o dia com café da manhã reforçado vai pesar no bolso do capixaba. Uma pesquisa do Procon de Vitória apontou uma variação de mais de 800% no valor dos itens que compõem uma das principais refeições. Para este economista, a alta está relacionada ao aumento dos insumos. Quando a gente pensa na alta que acontece assim, da mesma padaria que aumentou o preço do produto, realmente assim, já é influência desses insumos que estão ficando mais caros. Quando a gente compara uma padaria de um bairro com a padaria de outro, pode acontecer do fato de simplesmente os bairros são diferentes, né? E os produtos eles são vendidos de maneira diferente, né? As padarias têm um público que é um público mais popular ou mais rico e acaba havendo essa diferença também, né? Pãozinho francês com manteiga, café. Delícia, viu? Mas essa combinação tem pesado cada vez mais no bolso do capixaba. A pesquisa realizada no início do mês visitou 18 padarias em 9 regiões administrativas da capital e apontou uma alta considerável em alguns itens. Uma xícara pequena de café, por exemplo, pode chegar a 820%, indo de 75 centavos a R$ 6,90. Outro item observado é o pão com manteiga, com os valores que variam entre R$ 2,00 e R$ 6,00. Quem não abre mão daquele pão francês diariamente precisa preparar o bolso. Um outro item também observado é o quilo do pão francês, que em alguns estabelecimentos pode ser encontrado de R$ 10,90 a R$ 20,00, uma variação de 109%. Comparado ao mês de fevereiro do ano passado, o pão francês teve uma alta de 25%. Já o bom e velho café obteve um aumento de 50%. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia interferem diretamente nesta alta. Os itens do café da manhã que a gente coloca, né, o café, principalmente o pãozinho, eles têm um componente de insumos que diz respeito a coisas que são importadas, que o Brasil não produz com suficiência, né? Então, a questão, por exemplo, do trigo, né? Como a Ucrânia, por exemplo, é um grande exportador de trigo para o restante do mundo, aqueles países, não é necessariamente que a gente importa da Ucrânia, né? Mas os países que importam da Ucrânia, tendo em vista que não tem essa capacidade de fornecimento, né, eles vêm procurar nos lugares que a gente importa também. Então, a Argentina, tem alguns outros países. E aí, por causa disso, o produto fica mais caro internacionalmente, né? De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados, a alta sinaliza o aumento do preço do trigo na formulação do produto. A Rússia é o maior exportador de trigo do mundo e sua economia tem sido afetada em função do conflito com a Ucrânia. Ambos dos países respondem por cerca de 30% das exportações. O segredo para uma boa digestão do café da manhã e a economia é a pesquisa. E não tem para onde correr, né? Muita gente fazia em casa o pão caseiro, aquela broa, aquele bolinho em casa, mas também teve aumento
no gás de cozinha. Então isso acaba pesando cada vez mais no bolso do consumidor. Algumas pessoas acabam até mesmo abrindo mão daquele cafezinho da manhã, daquele pão francês na mesa durante o dia a dia. Mas também é preciso ficar atento, né? Não só à questão dos preços. Lógico, é preciso pesquisar, é preciso ficar atento à questão de qualidade da higiene. Aqui em Cachoeiro, por exemplo, um cliente ontem encontrou uma barata em um pão que ele comprou em uma padaria. A Vigilância Sanitária diz que vai fiscalizar essa padaria, está de olho, e é importante também a classificação. Todo ano é feita essa classificação pela Vigilância Sanitária, então quando você chega numa padaria, olhe lá qual a classificação dela em relação às estrelas. Isso é importante, que mostra a qualidade, como são manipulados os alimentos naquele estabelecimento. E lá em Santa Maria de Jetibá, um homem esfaqueou a esposa e as filhas dela. A modelo Angélica Otto Hammer, de 24 anos, morreu dentro de casa. A irmã dela, Fernanda Otto Hammer, uma adolescente de 16 anos, morreu no hospital. Elas foram esfaqueadas quando tentaram ajudar a mãe, que estava sendo agredida pelo companheiro, que é padrasto das meninas. O ataque teria acontecido depois que o homem, Valderi Plaster, chegou em casa bêbado e discutiu com a mulher. As filhas foram defender a mãe e também foram atacadas. O padrasto fugiu. A mãe, de 45 anos, foi encaminhada para um hospital da cidade e depois transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória, em estado grave. Segundo a Polícia Civil, o crime está sendo investigado, buscas estão em andamento e até agora ninguém foi preso. Quanta barbárie, quanta violência. Só uma atualização, a menina mais nova, ela não faleceu, né? A princípio, os familiares haviam informado que ela tinha vindo a óbito, né, no hospital, mas a informação que nós temos é que o estado dela é grave, ela permanece hospitalizada. A notícia também que é atualizada é a prisão desse monstro covarde que, embriagado, esfaqueou a companheira que queria terminar o relacionamento. As filhas, vendo aquela cena, tentaram intervir e também acabaram golpeadas. A mais velha, que tinha o sonho de ser modelo, trabalhava em uma granja lá no município de Santa Maria de Jetibá, infelizmente acabou vindo a óbito e agora mãe e a filha mais nova seguem hospitalizadas. O que a gente espera nesse caso é justiça e que ele pegue a pena máxima de um homicídio e 2 tentativas de homicídio. Certamente vai pegar mais de 60 anos, né, de condenação, não de prisão, porque no Brasil tem essas regalias, né? Mas deve pegar a pena máxima, ficando aí, assim a gente espera, pelo menos 30 anos atrás das grades. E depois do intervalo, homem é encontrado morto a tiros em Presidente Kennedy. A gente volta já. De volta com Ronda da Cidade, participe do seu telejornal do Sul do Estado pelo WhatsApp que está aqui no seu vídeo. É o 28 99946 1607. Tá na bronca? Tem um problema no seu bairro? Manda pro Ronda da Cidade. Fez um flagrante nas ruas de sua cidade? Encaminhe para o seu telejornal do Sul do Estado, que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 7 da noite. E um homem foi encontrado morto no interior de Presidente Kennedy. Ele sofreu um homicídio ontem, na verdade, esse crime aconteceu ontem. Vamos acompanhar na reportagem. O corpo foi encontrado na madrugada desta segunda-feira em uma estrada rural na localidade de Leonel, em Presidente Kennedy. Segundo a polícia, o homem ainda não identificado foi executado a tiros. Trata-se de uma pessoa de pele negra, barba, estatura mediana, que vestia calça jeans, casaco de moletom e tênis. Próximo ao corpo da vítima, a polícia encontrou um capacete e um celular. A vítima foi encontrada por populares por volta das 4h30 da madrugada. A perícia técnica da Polícia Civil removeu o corpo ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro e o caso segue sendo investigado. E é hora de saber como fica o tempo aqui no sul do estado. Confira na previsão.
A frente fria que chegou ao Espírito Santo segue avançando nesta terça-feira e deixa o estado em alerta para muita chuva, que pode causar transtornos. Segundo o Climatempo, nesta terça-feira a chuva será persistente e poderá acumular volumes significativos, entre 50 e 100 milímetros ao longo do dia na Grande Vitória, no litoral do Espírito Santo e no sul da Bahia. Também são esperadas rajadas de vento entre 40 e 65 quilômetros por hora. Já nesta quarta-feira, a chuva forte deve se concentrar na região norte, com acumulados entre 40 e 80 milímetros. Agora a gente muda de assunto. O projeto Caminhos, aqui de Cachoeiro de Itapemirim, faz um trabalho voluntário com o objetivo de recuperar a autoestima das mulheres diagnosticadas com câncer. Elas participam de todo o processo, do corte à customização da peruca. Conheça mais do projeto nessa reportagem de Natan Rodrigues e Luciano Merson. O projeto Banco de Perucas de Cachoeiro presta apoio a mulheres que são diagnosticadas com câncer e estão passando pela quimioterapia. Durante todo o processo, os voluntários ajudam com doações de perucas. Eles participam de todo o procedimento, desde o corte à escolha do novo visual. O projeto Banco de Perucas ele foi criado com o objetivo de trazer a autoestima de volta para as mulheres em tratamento de quimioterapia, né? A gente sabe que é um tratamento difícil, é um diagnóstico muito difícil de se lidar e isso mexe, né, de forma psicológica a autoestima das mulheres. O salão do cabeleireiro Ed Alves, que é um dos 60 voluntários, disponibiliza um dia da semana para fazer o corte gratuito do cabelo das pessoas que desejam doar. Os cortes são feitos no próprio salão dele, mas precisa atender a alguns requisitos. Todas as terças-feiras, a partir das 13 horas, o salão está disponível para fazer esses cortes de graça para ser doado ao Banco de Peruca. Porém, os cabelos têm que ter pelo menos 20 centímetros de comprimento para doação, tá? E ela vai ter todo o atendimento como se fosse qualquer cliente. Nada é menos porque é uma doação. Pelo contrário, nós ficamos muito gratos com essa doação. E pedimos que a pessoa ligue, agende o horário, agende seu atendimento para que a gente possa fazer o melhor por ela. Ela vai sair com um corte novo, visual novo e uma doação bonita, né? Depois de chegar no salão e estar adequado para doar, é preciso então lavar o cabelo, separar qual parte vai ser cortada e em seguida é feito o corte da doação. A doadora ainda ganha um novo visual, uma verdadeira repaginada. Após ser colocada na caixa de doação, o cabelo passa por outros procedimentos até chegar na pessoa que vai receber a nova peruca. Os próximos passos, né? Eu vou pegar esse cabelo fica bem amarrado no salão para que ele possa secar e depois eu trago ele aqui para a casa de apoio. A casa de apoio ele direciona ele para uma voluntária que confecciona essas perucas, né? E essas perucas são trazidas de volta ao banco de peruca aqui do GAPS e as clientes em tratamento vêm para escolher a melhor peruca, o que vai se encaixar melhor com o visual dela e também estamos aqui para dar esse apoio nesse momento para ela. Depois de pronta, as perucas são direcionadas para essa sala aqui no GAPS. Em seguida, as mulheres são convidadas para sentar nesta cadeira e em questão de segundos vem uma nova mulher através deste espelho. Aqui na sala ainda, elas podem escolher qual peruca combina mais com o estilo delas e qual lenço pode deixar mais bonita. Essa é a Bianca Neves. Ela é estudante, moradora de Cachoeiro e resolveu doar uma parte do seu cabelo. Os pais apoiaram a iniciativa da adolescente porque acreditam que o projeto social ajuda outras mulheres e aumenta ainda mais a autoestima delas. Nós, os pais, incentivamos a Bianca a doar os cabelos porque nós acreditamos que esse projeto social ele é muito importante para ajudar mulheres que estão passando por esse momento tão delicado da vida a enfrentar a doença com mais coragem e que esses cabelos doados possam levar um sorriso no rosto dessas pessoas. Além das perucas, o grupo de apoio aos portadores de câncer de Cachoeiro de Itapemirim ainda recebe doação de lenço, para que as mulheres se sintam mais confortáveis do jeito que elas quiserem. Para o voluntário, no final, o que realmente importa é fazer o bem, é se sentir um verdadeiro herói que ajuda ao próximo.
A gente se sente um super-herói, num bom sentido, com muita humildade falando, que é muito bom você saber que você pode usar o seu tempo, a sua profissão, não só para você ganhar o seu dinheiro, não só para você cuidar da sua vida, mas também para cuidar da vida de quem precisa. Então, esse tempo eu nunca perco, eu ganho. E eu aprendi a agradecer muito mais do que realmente reclamar da vida. Muito bacana essa campanha, né, que tem um apoio do Ed Alves. É importante você, mulher que está com cabelo grande, quer ter um novo visual, fazer essa doação do cabelo, né? Ajudar na autoestima dessas mulheres guerreiras que estão lá lutando contra um câncer, né? Não é uma situação muito fácil, mas melhorar a autoestima neste momento é muito bacana, isso é muito legal. E a seguir, homem é preso por estupro em Castelo. A gente volta já. De volta com o seu telejornal do Sul do Estado, agora para falar da área policial. Um homem foi preso por abusar da sobrinha durante 5 anos lá em Muqui. A prisão aconteceu nesta segunda-feira no bairro Vila Barbosa, em Castelo. Hoje, segundo a polícia, a vítima está com 13 anos de idade e passou a apresentar mudança de comportamento, o que chamou a atenção de seus responsáveis, que acabaram descobrindo os abusos. Depois que a denúncia chegou até a delegacia de Muqui, a polícia iniciou as investigações e pediu à justiça um mandado de prisão contra o pedófilo, que foi acatado e expedido. Quando soube dos abusos, a esposa do maníaco o expulsou de casa e ele não foi mais visto na cidade de Muqui, sendo preso em Castelo, onde estava residindo. Inacreditável, né? Um absurdo. Abusando da menina dos 6 anos de idade até os 11 e ninguém percebeu nada. Esse tio, que tio, hein? Ajudava em alguns momentos a tomar conta dessa menina que hoje está com 13 anos de idade. Só aos 13 anos começou a apresentar alguns transtornos, algumas mudanças de comportamento. Daí os responsáveis começaram a indagar aquele trauma, por que ela estava daquele jeito, por que ela havia mudado o comportamento. Foi depois de muito tempo, né? 6 a 11 anos, 2 anos depois, agora com 13 anos, acabou contando as agressões, os abusos que vinha acontecendo contra ela por parte do tio. A mulher dele, ao saber que se tratava de um pedófilo, de um maníaco sexual, colocou ele para fora de casa. E ele fugiu, mas o caso chegou ao conhecimento da polícia, a polícia conseguiu descobrir que ele estava residindo em Castelo e aí conseguiu um mandado de prisão contra esse elemento. Foi preso finalmente no dia de ontem, encaminhado ao presídio de Xuri, que agora vai pagar por esse crime, por pedofilia. É um absurdo, mas é mais um caso de abuso sexual que acontece aqui no sul do Espírito Santo. E com o preço de alguns alimentos nas alturas, os cachoeirenses também estão tendo que economizar na hora de comprar e no cardápio está sobrando muitas reclamações. Cenoura, batata, tomate, pimentão. Quem vai às compras já sabe, né? Estes são alguns dos alimentos que sofreram reajuste de preço. Tá muito caro as coisas, muito, é um absurdo. É, dona Eliane, subiram mesmo, viu? E com aumento de 55,41%. A cenoura é um dos alimentos mais caros, segundo o IBGE. Em Cachoeiro, quase R$12. Esse é o preço que ela pode ser encontrada nos supermercados em Cachoeiro. Mas tá muito cara. A cenoura era 4 e pouco, tá quase 11. Tá surreal os preços, tá demais a conta. Não tá dando pra passar o mês. É, não tá fácil pra dona de casa na hora de fazer as compras. Menino, falar a verdade, você não dá nem pra falar o que está mais caro. Tá tudo muito caro, mas muito caro mesmo. Subiu muito. Não tem jeito não, a gente precisa comprar e diminui os legumes, né? É, se o brasileiro já estava com dificuldades para compor a cesta básica, que também não está barata, por causa do preço do arroz e do feijão, que são a base da alimentação, fazer a feira com os últimos aumentos. A gente tem que ir rebolando, né? A gente tira uma coisa, coloca outra, né? Aqui está mais em conta no dia, é o que a gente aproveita. É isso. Cenoura a R$11, o que você acha daí? É, rapaz, está muito difícil. A gente tem que ir para as folhas, tem que ir dando um jeitinho brasileiro, né? Ultimamente não está dando para a gente comprar nada não. Porque pelo salário que a gente ganha,
A gente tem que pesquisar bastante para poder comprar. Trocar a alimentação, né? Usar mais, comer mais verdura, que tá mais as folhas, que tá mais em conta, né? Nos pequenos comércios, a alta também é sentida e para manter a clientela, cada um dá o seu jeitinho brasileiro, economizando de todas as formas para conseguir manter preço mais em conta. E não é só o consumidor que arruma outras formas de economizar. Aqui nesse hortifruti, por exemplo, no bairro Nova Brasília, olha só, os produtos que já não têm mais a qualidade 100% para ficar na banca para venda, vêm para esse cantinho aqui e são vendidos bem abaixo do preço, para não ser descartado no lixo. E mesmo com o preço mais em conta, a gerente diz que as reclamações são frequentes. É bem complicado, né? Estamos tendo aí várias reclamações, né? Porém, a gente tem que repassar o valor que a gente compra os produtos. E acaba sendo ruim para todo mundo, né? Na Ceasa, em Cachoeira, a movimentação continua intensa, mas os preços também têm chegado salgado. Para se ter uma ideia, a caixa de 20 quilos de cenoura está custando em média R$ 160. A batata, R$ 260 o saco de 50 quilos. O Arley é dono de um comércio e sai de Campos, no estado do Rio, para vir comprar na Ceasa em Cachoeiro. E disse que não está fácil e tem que repassar o aumento para o consumidor. Isso aí, tudo que a gente compra caro, vai fazer o quê? O consumidor final é que paga. O consumidor entender que o produtor também está sofrendo e nós estamos sofrendo pelo preço, né? E nós temos que agradecer a Deus que nós temos encontrando mercadoria para o nosso trabalho, para nós trabalhar. O segredo é pesquisar, né? E muitas vezes tem que abrir mão de alguns alimentos. Você viu na reportagem ali, cenoura em um estabelecimento a R$ 9,00, em outro R$ 11,00. Outro dia eu estava no supermercado, um cliente me chamou, vem aqui dar uma olhadinha no preço da cenoura. Eu falei, você quer me assustar? R$ 15,00 o preço da cenoura. Aí do lado da cenoura estava lá o tomate, a R$ 12,00 o quilo, a batata R$ 6,00. Aí você viu na reportagem 1 litro de óleo de cozinha, R$ 10,00. A única esperança do cidadão foi a redução do preço do arroz. Teve uma queda, graças a Deus, né? Teve algumas ações por parte da política capixaba. O arroz você encontra hoje a R$ 13, 14, 15 reais, chegou a custar R$ 35,00. O feijão você já encontra a R$ 5,50, feijão preto a R$ 6,50. Mas os demais alimentos teve realmente uma alta expressiva e muitas pessoas acabam mesmo abrindo mão de alguns alimentos. E esse aumento também, certamente, é refletido nos restaurantes de todo o Espírito Santo. Você que trabalha aí, eu tenho certeza, você que faz um salpicão, como que você faz para driblar a questão da alta da cenoura? Fica difícil, então tem que repassar o preço ou muitas vezes abrir mão de parte do lucro. É uma situação muito complexa, né? A situação atual da economia de todo o país. E começou hoje a vacinação da 4ª dose contra a Covid em Cachoeiro de Itapemirim. Para receber o imunizante é necessária a apresentação do cartão de vacina, documento de identificação com foto e cartão do SUS ou CPF. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro, a aplicação da 2ª dose de reforço é importante para a manutenção da imunidade contra a Covid-19 nos idosos, pois as pessoas com mais de 60 anos pertencem ao chamado grupo de risco da Covid-19, que é o público mais suscetível a complicações da doença, como internações e óbitos. Devido ao avanço da idade, o sistema imunológico se torna mais frágil, comprometendo a resposta do corpo às infecções. Por isso, a dose de reforço é muito importante nessa faixa etária, para aumentar a proteção contra o vírus. E o Ronda da Cidade vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Outras informações você confere em simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado sempre ao meio-dia e às 7 da noite. Até mais!